E aí, galera, tudo bom? Firmeza? Tranquilo? Então, na nossa última aula, a gente falou sobre força elétrica, certo? Falamos da lei de Coulomb. A gente sabe que os opostos se atraem, os iguais se repelem, e sabe também que essa força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas a força elétrica, ela tem uma característica muito especial. Ela pode ocorrer à distância, certo? Ela é uma força de campo. Então, duas cargas não precisam estar em contato para haver força elétrica entre elas. Para essas forças que são forças de campo, elas precisam que exista uma região em torno delas. E essa região é chamada de campo elétrico, no caso da força elétrica. Bom, se eu deixar a caneta cair, se eu deixar a caneta cair, ela cai, certo? Ela vai em direção ao chão devido ao campo gravitacional. Então, existe força gravitacional, porque a gente está em um campo gravitacional. A mesma coisa, se eu tiver uma carga elétrica, existe uma região em torno dela que ela consegue atrair ou repelir outras cargas. E essa região é o campo elétrico. Então, o campo elétrico é a região de atuação da força elétrica e é o nosso objeto de estudo hoje. Bom, a definição de campo elétrico, letra E é o campo elétrico, é a força elétrica sobre a carga. Então, o F aqui, né, ó, é a força elétrica em Newton, certo? Esse Q é a carga de prova em Coulomb. Força sobre carga, então, é o campo elétrico. Campo elétrico em Newton por Coulomb, logicamente, né? Newton sobre Coulomb. Basicamente, o campo elétrico ele diz para a gente quanto de força vai ter para cada unidade de carga, né? Se o campo elétrico em um ponto é 50 newton por coulomb, quer dizer que se eu colocar 1 coulomb de carga ali, ela vai sofrer uma força de 50 newtons, certo? Essa é a parada. Bom, vocês devem ter notado que eu falei aqui de carga de prova. Basicamente, a gente vai falar assim, ó. Quando for Q maiúsculo, Qzão é a carga fixa, a carga que gera o campo. Quando for Q minúsculo, Qzinho, é a carga de prova, que é a carga que sofre ação do campo elétrico. Ok? Bom, só que a força elétrica nós sabemos calcular. A força elétrica é K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado, não é? Lei de Coulomb. Então, no lugar da força, ó, coloca aqui a equação da lei de Coulomb. Percebem que vai cortar o Qzinho, galera? E a gente chega nisso aqui, para uma carga pontual. O K é a constante eletrostática, D é a distância, Qzão é a carga fixa, a carga que gera o campo, o E é o campo elétrico. Percebam que na nossa equação final aqui, ó, sumiu a carga de prova. O que é bastante lógico, o campo elétrico ele não vai depender da carga que sofre a ação do campo, e sim daquela que gera o campo. Quando eu falo, por exemplo, da força gravitacional que a Terra faz em mim, ou melhor, do campo gravitacional a qual eu estou sujeito. Esse campo é uma propriedade da Terra, não depende de mim. A Terra gera o campo gravitacional, então o campo gravitacional da Terra vai depender da massa e do raio dela. Aqui, basicamente, ó, o campo elétrico, galera, o campo elétrico de uma carga depende só daquela carga que gera o campo e não daquela que recebe o campo. Portanto, vou escrever até em verde, ó, o campo elétrico não depende de Qzinho, que é a carga fixa, perdão, a carga de prova, né? A carga que gera, que é a carga que sofre o campo. Depende só da carga que gera o campo e não da carga que sofre o campo. Que depende do Qzão, não depende do Qzinho, certo? Depende da carga fixa, não depende da carga de prova. Só que aqui tem uma coisa muito importante. O campo elétrico, pessoal, é um vetor, porque força é um vetor. Se eu escrever essa equação aqui ó, na forma vetorial, seria campo igual força sobre carga. Campo é um vetor porque força também é um vetor. Bom, se campo é um vetor, ok, eu já sei calcular o valor desse vetor. E para dizer para onde ele aponta, como é que eu faço isso? Vamos fazer um pequeno experimento que vai usar a gente a
vai ajudar a gente a saber qual o sentido do campo elétrico. Então, eu tenho todas as possibilidades de interação entre cargas fixas e cargas de prova, né? Mais e menos. Menos e mais, menos e menos. Todas as possibilidades estão aqui. Primeiro, eu vou desenhar o vetor força elétrica. Vocês concordam que a força entre essas duas aqui, ó, é uma força de repulsão? Essa aqui é uma força de repulsão, né? Ó, F. Porque tem o mesmo sinal. Agora, os opostos se atraem. Entre essas duas vai existir uma força de atração. Eu vou desenhar a força, galera, só na carga de prova, né? Que é quem me interessa. Que ó, lá é a carga fixa. Aqui também é uma força de atração, né? Os opostos se atraem. E aqui uma força de repulsão. Se vocês olharem para a definição vetorial que eu escrevi aqui, ó, do campo elétrico, é fácil perceber o sentido do campo. Lembra que o menos em um vetor indica que ele está para o outro lado? Certo? Menos em um vetor quer dizer que ele aponta para o outro lado. Então, se a carga for positiva, pessoal, o E e o F vão ter mesmo sinal. Então, eles vão ficar juntos. Agora, se a carga for negativa, eu vou ter um menos do lado direito. Então, o E vai ficar menos alguma coisa F. O menos indica que está para o outro sinal. Como assim, João? Essa carga não é positiva? Então, se eu botar uma carga positiva aqui, não altera o sinal. O campo e a força ficam juntos. O campo e a força ficam juntos. Ó. O campo elétrico aponta para o mesmo lado, que é a força elétrica. Só que essa carga é negativa. Se essa carga é negativa, vai ter um menos aqui desse lado, que vai fazer com que o campo e a força fiquem opostos. Então, se a força está para lá, ó, o campo elétrico fica para o outro lado. Bom, essa carga é positiva. Sendo ela positiva, não altera aqui o sinal, o campo e a força vão ficar juntos. Ó. O campo e a força ficam juntos. Essa aqui sendo negativa, bota um menos aqui, vai alterar o sentido. Se a força está para um lado, o campo tem que ficar para o outro lado. Então, a primeira característica que a gente tem, pessoal, de relação aqui, ó, de saber para onde o campo elétrico aponta, é a seguinte. Se eu sei o sinal da carga de prova, basicamente eu tenho que saber assim, ó. Quando o Qzinho, quando a carga que sofre a ação do campo é positiva, a força está tá no mesmo sentido que o campo, perdão. Então, se o Qzinho for positivo, o campo e a força ficam juntos. Agora, se a carga de prova for negativa, percebam que o campo e a força ó, vão ficar opostos. O campo e a força elétrica ficam opostos. Isso aqui é bem importante, galera. Olha só. Se tu pegar, tens um campo elétrico para cá. Pegar uma carga positiva e soltar, ela vai na direção do campo. Ó, ela vai na direção do campo. A força elétrica age junto com o campo elétrico. Agora, se tu pega uma carga negativa, o campo está para lá, ela vai para o outro lado. Ó, na negativa, se o campo está para lá, ela vai para o outro lado. Se o campo está para cá, ela vai para o outro lado. Na carga positiva, a força age junto com o campo. Na carga negativa, a força age oposta ao campo, né? Estou falando da carga de prova. Bom, João, e a carga fixa? Tu acabou de falar ali, ó, que o campo não depende do Qzinho, só do Qzão. E de fato, pessoal, olha o campo elétrico em relação a essa carga aqui, ó. Ele não está apontando contra ela. E no outro caso, se ela for positiva, ele aponta contra ela também. Agora na negativa, o campo que ela está gerando aqui, ó, aponta para ela. E aqui? Também. Então, curto só. Se a carga é fixa, a carga que gera o campo for positiva, ela gera um campo que a gente diz, pessoal, que ele é de afastamento. Ou também pode dizer, pessoal, que é um campo divergente. O que que isso significa? Significa que o campo aponta contra ela. Ó, sempre que tem uma carga positiva, ela gera um campo que aponta contrário a ela. O campo sai dela, como se acontecesse isso.
certo? Agora, uma negativa, galera, o campo aponta para ela. A gente diz que o campo é um campo de aproximação. Aproximação. Ou um campo convergente. Convergente. Certo? Quer dizer o quê? O campo aponta para aquela carga. Se é uma carga positiva, o campo sai dentro dela. Se é uma carga negativa, o campo aponta para dentro dela. Certo? Então a gente já sabe calcular o campo elétrico, está aqui. E já sabe para onde o campo elétrico aponta. Muito bem. Se o campo elétrico é um vetor, mas ele está representando uma região do espaço, a gente precisa ter uma forma específica para fazer um tipo de representação como essa. Uma região do espaço em que cada ponto dela tem um vetor associado. Essa representação, pessoal, a gente chama de linhas de força ou linhas de campo, certo? São as linhas que representam a trajetória do vetor campo elétrico. Então, se eu tiver uma carga positiva, eu sei que o campo elétrico sai de dentro dela. Então, eu vou desenhar várias linhas saindo de dentro dela. Se a carga for negativa, o campo tem que apontar para ela, né? O campo é de aproximação. Então, eu tenho várias linhas apontando para dentro dessa carga. Percebam aqui ó, que eu não coloquei qual é positiva e negativa, mas vocês têm que saber. Aqui as linhas de campo estão saindo de dentro da carga. Então, essa carga é uma carga positiva. Opa, é uma carga positiva. Essa aqui, ó, as linhas estão entrando dentro dela. Então, logicamente, nós estamos falando dessa aqui, ó, de uma carga negativa, certo? Tem uma coisa bem importante aqui, pessoal. A quantidade de linhas e a proximidade entre elas indica a intensidade do campo. Por exemplo, conseguem ver que aqui as linhas estão mais pertinho? É porque aqui o campo é mais intenso. Aqui as linhas estão mais distantes, então o campo é menos intenso. Logicamente, né? Ele não é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, pertinho o campo é mais intenso, longe o campo é menos intenso. Ou seja, quanto mais linhas eu tiver, é porque mais campo elétrico eu tenho também. E tendo mais campo, galera, isso aqui provavelmente é porque a gente tem uma carga maior. Vai ser uma carga maior, isso quer dizer que ela está gerando um campo mais intenso em torno dela. Como assim? Imaginem que eu tenho um dipolo elétrico, ou seja, eu tenho duas cargas elétricas. Primeira coisa que eu pergunto a vocês, dá de saber o sinal de cada uma? Dá, né? Essa aqui, ó, as linhas estão saindo, ela é positiva. Aqui as linhas estão entrando, ela é negativa. E dá de saber também qual que está mais carregada? Dá também. Não tem mais linhas em torno dessa aqui, ó, do que em torno dessa? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar essa aqui de A e essa aqui de B. Eu sei que a A é positiva e a B é negativa, por causa das linhas saindo e entrando. E eu sei também, galera, que o módulo da carga A é maior que o módulo da carga B. Ou seja, A está mais carregada que B. A é, sei lá, mais 20, B é menos 1, por exemplo. Porque tem mais linhas aqui. Ó. Se tu contar as linhas, ou se tu perceber, elas têm várias linhas bem próximas. Aqui tem menos linhas. Menos linhas, menos campo. Ó. Mais linhas, mais campo, mais carga. Então, essa aqui está mais carregada que essa. Nesse dipolo elétrico aqui, ó, vocês conseguem perceber que ambas são positivas? Ambas são positivas, né? Feio que ficou isso aqui. Bom, galera, ambas são positivas e, logicamente, elas têm o mesmo módulo. Se uma é mais 10, a outra é mais 10 também. Porque se tu contar a quantidade de linhas, ó, as duas têm a mesma quantidade de linhas em volta. Beleza? E, por fim, quando que eu tenho um campo elétrico uniforme? Uniforme quer dizer que ele é igual em todos os pontos, né? Então, imagine que eu tenho uma região e as linhas de campo têm essa configuração aqui, ó. Isso quer dizer que se aqui o campo é 50 Newton por Coulomb para a direita,
Aqui ele também é 50 para a direita e aqui, 50 para a direita em todos os pontos. Para representar esse campo uniforme, ou seja, esse campo que é igual em todos os pontos, a gente utiliza linhas paralelas e igualmente espaçadas. Então, quando eu estou falando de um campo elétrico uniforme, eu tenho que representar isso aqui com linhas paralelas e igualmente espaçadas. Certo? Paralelas igualmente espaçadas, né? Quer dizer que essas linhas aqui estão representando uma região de campo elétrico uniforme, que é o campo que se forma entre as placas de um capacitor, né? Se eu tiver um capacitor aqui, galera, o campo aqui vai ser um campo elétrico uniforme. Ok, beleza, tranquilo. Então, sobre campo elétrico, era isso que a gente tinha para falar. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abração, pessoal. Até mais.